Vamos começar essa parte 2 tratando exatamente de uma das coisas que mais interessam ao incorporador, que é vendas. Então, essa parte 2 ela trata justamente disso: vendas, execução e encerramento do processo do ciclo imobiliário. Então, vamos começar pela parte de vendas. Estamos tratando exatamente dentro do sequenciamento de nossa metodologia. Estamos na etapa de implementação, que é a etapa que trata necessariamente da produção e realização. Tudo aquilo que está relacionado ao evento das vendas, lançamento, comercialização, vendas em si propriamente dita e construção. Esse é o foco principal da fase de implementação. Importante agora ressaltar que estamos trabalhando o que tratamos na aula anterior. E necessariamente é um ponto importante, cabe frisar e confirmar, antes de continuarmos, que é a construção da visão do mecanismo que existe entre as atividades das etapas no que diz respeito ao entendimento das conexões que existem entre elas, entre a relação de interdependência entre as etapas. E no que se refere basicamente à etapa que estamos abordando, nós temos o exemplo de que, na fase de implementação, são desenvolvidos os passos relacionados à comercialização, tudo aquilo que é relacionado ao evento de vendas. Então, o plano de pagamento, a velocidade de vendas, que estão relacionadas ao evento de vendas e à comercialização, que dizem respeito, então, à etapa da implementação, eles são desenvolvidos em paralelo e concomitantemente à fase de desenvolvimento, porque na fase de desenvolvimento está se fazendo o que nós chamamos de viabilidade definitiva. Está se tratando também na fase de estruturação do planejamento financeiro. E eles precisam que sejam definidas as questões da comercialização, como o plano de pagamento, a tabela de vendas e a velocidade de vendas. Então, necessariamente, essas etapas acontecem concomitantemente, mas essas atividades não se misturam, elas são distintas, embora possam acontecer de forma paralela. O entendimento desse mecanismo, dessa conexão e essa interdependência, é importante que você entenda. Sobretudo, entender que o evento de vendas que envolve comercialização e a venda propriamente dita, dentro disso o plano de pagamentos, a velocidade de vendas, pertencem à fase de implementação, mas acontece concomitantemente essa parte relacionada a essas definições durante a fase de desenvolvimento, quando a fase de desenvolvimento está rolando, e a fase de estruturação também. A fase de desenvolvimento se encerra, a fase de estruturação se encerra e a etapa de implementação continua. Esse é o ponto de desenvolvermos a visão e entendermos o mecanismo. Naquela sequência geral que nós tratamos, o capítulo 6 ele vai tratar necessariamente dos eventos das vendas, que é a comunicação e o marketing, o imobiliário que se diz respeito às alianças estratégicas com as corretoras e as definições das comercializações. Esse é o ponto. Nesse exato momento, nós podemos observar nessa ruptura que nós tivemos da fase de estruturação, que é a fase 3, para a fase de implementação, que é a fase 4, nós mudamos a nossa configuração do nosso slide que está no seu painel.
no qual a ênfase dada no momento não é mais as questões relacionadas a habilitar o empreendimento legalmente e torná-lo apto para vender e construir, como na etapa de estruturação. Não, agora a ênfase é outra. A fase é de implementação. Então, no canto superior de sua tela, nós temos aí a ênfase que deve ser dada nessa etapa. O seu foco, a sua ação, o seu tempo, as suas prioridades devem estar direcionadas justamente para esse foco nesse momento, que é o tempo deve ser gasto com as ações práticas para vender de fato, para divulgar e aumentar a velocidade de vendas, bem como o controle e a construção do empreendimento. Essa é a ênfase dada à fase de implementação. É com isso que você, nesse momento, deve gastar mais tempo e dar prioridade. Ou seja, a fase da execução prática, das vendas e da construção do empreendimento. Bom, passado a fase da consolidação do negócio e realizado as etapas do desenvolvimento e ter seguido e executado todos os passos previstos da etapa de estruturação, chega-se à condição favorável para que as ações previstas para o período da implementação sejam postas em prática. Nessa etapa, são os eventos mais práticos da execução do projeto. Estão relacionadas a estande de vendas, imóvel decorado e maquetes, lançamento, marketing, vendas e comercialização, obras e fiscalização, monitoramento e controle. Esses são os focos necessários e o drive que agora você tem que trocar. Tira aí a prioridade da etapa de estruturação e agora você coloca o drive relacionado à implementação, que é gastar tempo com ações práticas para vender de fato, divulgar e aumentar a velocidade de vendas, bem como o controle e a construção do empreendimento. Isso deve ficar fixo, é o seu direcionador. Não perca isso de vista. Então, dentro dessa perspectiva, nós começamos as questões sobre o planejamento de vendas e comercialização, que é aquilo que está ligado ao evento de vendas, que envolve o sentido mais amplo, o plano de marketing e comunicação do empreendimento, que inicia o trabalho de pensar o brand, ou seja, trabalhar a marca, que nesse momento é a sincronização que o cliente tem com o produto e que o mercado tem com o empreendimento. Mas este é apenas um passo inicial. O plano de marketing é muito mais abrangente. Deve ser pensado do ponto de vista número 1, da filosofia empresarial. Número 2, da visão estratégica. E não somente com relação ao número 3, que são as práticas direcionadas às vendas. Aí cabe o comentário em dizer que nem todos os caminhos levam a Roma, ou que os fins não justificam os meios. Nem todas as práticas para vender estarão alinhadas com a filosofia da empresa. Nem todas as ações voltadas para vender agregarão valor à marca. Tudo tem que sair as diretrizes da filosofia empresarial, permear pela visão estratégica, de modo que a operacionalização disso esteja de acordo com o que foi pensado na diretriz da empresa, no direcionamento. Se entende como
escopo mais amplo outras iniciativas como a comunicação institucional ao mercado e aos clientes, campanhas publicitárias, e isso tem a ver com a visão estratégica que falamos. O plano de mídia e relacionamento com os clientes tem a ver com a visão operacional. Todos esses mecanismos e ferramentas têm por finalidade a satisfação dos clientes e a concretização das vendas. Vale ressaltar que outras implementações fazem parte do conjunto para o evento das vendas, focados na comercialização dos imóveis, tais como as ações de promoção de vendas, as parcerias de vendas com imobiliárias, que são as corretoras, e o lançamento. Esses são os pontos que devem permear desde a filosofia empresarial, a visão estratégica e as práticas operacionais voltadas para o planejamento e a comercialização. Sobre o plano de comercialização, ele deve ser entendido como algo complementar ao plano de marketing. No entanto, mais direcionado para as questões práticas relacionadas às definições e aos meios de vendas. Através dele, são definidos os planos de pagamentos, a tabela de vendas e a velocidade de vendas. Pontos relacionados ao evento de vendas, que necessariamente começam antes, em paralelo com a fase de desenvolvimento, como falamos. Porque para terminar a viabilidade definitiva e terminar o planejamento financeiro, o plano de pagamento, a tabela de vendas e a velocidade de vendas precisam ser definidas. Então, continuando a isso, os canais de vendas, o stand de vendas, as parcerias imobiliárias com as corretoras e, por fim, o start, o evento de explosão, que é o lançamento. Tudo isso faz parte do que nós chamamos de plano de comercialização. Vale ressaltar que um plano de comercialização abrangente não considera somente a venda, pois a entrega de fato do imóvel no momento da venda está no futuro. Então existe ainda uma longa estrada a percorrer. Por isso, as ações de pós-vendas são fundamentais para a facilitação das medidas de suporte contratual e, sobretudo, a motivação do cliente para manter a adimplência e para que o mesmo venha a continuar e a confirmar a quitação do saldo devedor posteriormente, e assim como os tratamentos do mesmo até a entrega das chaves e relacionamento pós-chaves. Esses são os pontos relacionados necessariamente ao evento de vendas e ao plano de comercialização. Nós vamos, na próxima aula, dissecar, detalhar as questões relacionadas ao plano de pagamento e à tabela de vendas, bem como as parcerias com as imobiliárias. Então, até a próxima aula. Te espero lá.